Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da 34ª rodada do Cartola FC, porém antes, alguns recadinhos bem rápidos, certo? O primeiro deles sobre a camiseta da Gazeta do Cartola. Esta semana que vem eu vou fazer o vídeo apresentando a camiseta da Gazeta do Cartola e também falando tudo sobre o sorteio. Eu estarei sorteando uma camiseta da Gazeta do Cartola para os cartoleiros. Vamos agora falar da Gazeta Champions League. Esta é a última rodada da primeira fase da Gazeta Champions League e muitos times ainda têm chance de se classificar. Assim como acontece na vida real, não tem diferença se um time terminar na primeira ou na segunda colocação de um grupo. Os dois vão se classificar e haverá um sorteio entre os 16 classificados para definir os confrontos das oitavas de final. Ou seja, não é o primeiro de um grupo contra o segundo do outro grupo. Haverá um sorteio entre os 16 classificados. Portanto, não há diferença se dois times terminarem empatados nas duas primeiras colocações. Afinal de contas, esses dois vão passar de fase. Mas existe uma pequena chance de terminar empatado entre o segundo e o terceiro colocado. E aí, depois dos seguintes critérios de desempates, pontos ganhos, vitórias, saldo de gols e gols pro, haverá um outro critério. Eu vou somar a pontuação dos 11 cartoleiros de um time nesta rodada agora e vou somar a pontuação dos 11 cartoleiros do outro time que terminou empatado desta rodada agora. E aí fica sendo como o último critério de desempate entre dois times. Recapitulando, terminou empatado entre o primeiro e o segundo colocado? Não tem problema, pois os dois estão classificados. Terminou empatado entre o segundo e o terceiro, após pontos ganhos, vitória, saldo de gols e gols pro, entra este critério que eu falei, a soma da pontuação desta rodada dos 11 cartoleiros de um time contra a pontuação desta rodada dos 11 cartoleiros do outro time que terminou empatado, mesmo que o confronto desta rodada não seja entre eles, certo? Gente, pare tudo que você está fazendo agora, veja o duelo de jogadores escrito pelo Saizika United, Alisson do Internacional, Marcelo Lomba da Ponte Preta, dois dos melhores goleiros do Cartola FC vão se enfrentar esta rodada. E a gente quer saber, você vai com qual? Você vai com Alisson? Você vai com Lomba? Quantas defesas difíceis você acha que o Alisson vai fazer nessa rodada? Quantas defesas difíceis o Lomba vai fazer nessa rodada? Entrem no site da Gazeta, www.gazetadocartola.com, venha no menu Tática, Duelo de Jogadores, leia o texto e deixe o seu comentário. Quero saber, você vai com um desses dois goleiros? Quantos pontos vocês acham que eles vão fazer nessa rodada? Fica aqui aguardando o seu comentário, ok? Bom, vale a pena dizer que ainda no site da Gazeta, gazetadocartola.com, no menu CT da Gazeta, coluna Meio Campo, prestem atenção no texto que o Carlos Mendonça escreveu. Premiação no Cartola FC. Você sabe quais são os prêmios que o Cartola FC dá para quem ganhar a Liga Nacional depois de um ano inteiro? Você sabe quais são as premiações envolvidas no Cartola FC? Você está feliz com isso? Você participa por causa desses prêmios? Você participa só por diversão? Você gostaria que tivessem prêmios melhores? Ou você nem se importa com os prêmios que o Cartola dá? Entre nesse texto, é um texto bem polêmico, bem interessante, mas que fala de um assunto que envolve muitas coisas. Afinal de contas, nós temos patrocínios nas nossas camisas, entramos no Cartola e tudo é cheio de propaganda. E você acha o quê? Que os prêmios são justos ou não? Bom, dê uma lida no texto do Carlos Mendonça e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você pensa a respeito das premiações que envolvem o Cartola FC, ok? Obrigado, Carlos Mendonça, excelente texto, show de bola! Vamos agora às dicas da rodada e eu convidei um cartoleiro muito especial.
Cartoleiros e cartoleiras, e para fazer o vídeo de dicas da 34ª rodada do Cartola FC junto comigo e também escalar o time Mitos da Gazeta, eu convidei o Lucas Rossato. Para quem não conhece o Lucas faz os vídeos junto com o Beto, no canal do Beto. Lucas, primeiramente, obrigado por aceitar o convite de fazer este vídeo de dicas comigo e vou pedir para que você se apresente. Bom, meu nome é Lucas Rossato, eu sou natural de São José dos Campos, torço para o São Paulo, desde que eu nasci praticamente. Então, tenho 29 anos, jogo Cartola desde que o Cartola abriu praticamente. Nos últimos anos eu jogo mais, tipo assim, de brincadeira, para tirar um pouco de sarro da galera, não levando tão a sério. Mas aí faço o trabalho com o Beto, a gente se conheceu no trabalho, a gente trabalha junto. Ele começou, já tinha o canal dele, eu comecei como fã, mandando vídeo, esse tipo de coisa, e acabou que a gente agora grava junto, e é isso. Desde que eu conheci o Beto, o canal do Beto, vi que você estava fazendo vídeo com ele, eu comecei a acompanhar teu time, o Uruguaio Paulista, e eu vi que teve várias rodadas que você foi bem, pontuou até melhor do que ele mesmo. Aí depois aconteceu uma coisinha que você vai contar pra gente, que você começou a montar seu time de uma forma totalmente louca. O que foi que aconteceu, Lucas? Então, eu comecei a escalar o São Paulo inteiro. Eu escalei numa rodada, que o São Paulo ia jogar em casa, acho que contra o Inter, se eu não me engano. Acabei sendo zica lá do canal dele. Aí na rodada seguinte eu escalei o São Paulo inteiro, de novo o São Paulo ganhou outra vez, eu fui zica novamente e desde então virou uma mística de escalar só o São Paulo. Só que com a troca de técnico, quando saiu o Osório e agora entrou o Doriva, e eu não gosto muito do Doriva, eu comecei a escalar os adversários do São Paulo inteiro para fazer um protesto que eu queria que o Doriva caísse. Mas como não deu muito certo, e eu tô indo muito mal toda a rodada, a última rodada eu fiz 14 pontos, eu cheguei a fazer 2 pontos, então eu tô dando uma mesclada nisso aí e deixando o Doriva de fora. Bom, no time Mitos da Gazeta vai ser o São Paulo inteiro, vai ser o adversário inteiro, ou a gente vai fazer um mesclado legal aí e ajudar a galera? Não, vamos tentar ajudar, mas vai ter umas apostas, né? Que tem que ter um pessoal meio diferenciado aí pra ver se a gente imita mesmo. Bacana, tô abrindo aqui a página do Cartola FC, time Mitos da Gazeta na rodada passada foi montada por mim mesmo, fez 61,35 pontos, foi bem acima da média, pois foi uma rodada que a média foi um pouco baixa, mas antes da gente começar a ver posição por posição, vamos aqui analisar alguns confrontos, certo? Bom, Lucas, na sua opinião, o Corinthians é muito favorito contra o Coritiba? Os cartoleiros devem escalar quantos jogadores do Corinthians? O time inteiro? Só 3? Uns 5, 6? Na sua opinião, qual que é o limite aí para colocar jogadores do Corinthians nessa rodada? Por ser São Paulino, eu não colocaria o time inteiro do Corinthians. Mas uns 4 ou 5 com certeza. E o técnico, né? Certo, e tirando o Corinthians, qual outro jogo que você aponta que tem chance aí de ter vários jogadores pra gente colocar nos times? Apesar de não ser muito favorito, o Atlético Paranaense, eu acho que ele pode fazer um bom jogo, que é contra o Avaí, ele também tá brigando ali, e os dois cariocas, que é o Flamengo e o Fluminense. Eu acho que eles, apesar da posição deles na tabela, eles vão ganhar os jogos deles. Show de bola, gostei realmente desses que você escolheu e quero destacar aqui mais alguns jogos, certo? Um deles, Sport contra o Grêmio. O Sport costuma fazer muitos gols e também tomar muitos gols. Porém, o Grêmio tem uma defesa até que relativamente boa, então tem que ter cautela aqui nesse jogo. Santos subiu muito de produção e vai enfrentar o Joinville, que é o 19º do campeonato. Para mim, o Santos é favorito, mesmo jogando fora de casa. Atlético Mineiro cambaleou, praticamente perdeu o título, mas não deixa de ser favorito contra o Figueirense, ok? E um confronto muito equilibrado aqui, na minha opinião, é Cruzeiro e São Paulo. Bom, detalhe também aqui, ó, Palmeiras e Vasco. É uma das últimas chances que o Vasco tem para tentar fugir do rebaixamento e uma das poucas chances que o Palmeiras tem
de tentar chegar aí no G4 ou G5, caso não se classifique para a Libertadores pela Copa do Brasil. Vamos ver agora posição por posição, começando então pelos goleiros. Eu vou excluir aqui o time da rodada passada e, Lucas, é o seguinte, patrimônio aqui não é problema. O time Mitos da Gazeta tem 203 de patrimônio, então dá para você escalar aí praticamente quem você quiser. Vamos começar pelos goleiros. Quais são os goleiros que você indica para essa rodada e qual que vai estar presente no time Mitos da Gazeta? Então, eu indico para quem gosta de jogar com goleiro caseiro, eu acho que o Alisson, apesar de jogar contra a Ponte, ele vai trabalhar bastante, não sei se toma gol, acredito que não. O Everton, do Atlético Paranaense. E o goleiro que eu escolhi para escalar vai ser o Muralha do Figueirense, porque eu acho que o pessoal do Atlético tá meio com o psicológico abalado e não vai fazer gol no Muralha. Eu acho que o Muralha vai fechar tudo ali, não vai passar nada e é uma aposta. Poderia escolher o Cássio, que com certeza eu acho que não vai tomar gol, mas o Muralha é uma aposta que eu queria fazer. Bom, vale ressaltar que, na minha opinião, Alex Muralha para essa rodada também é uma aposta. Na rodada passada, eu coloquei como técnico o Doriva, e muita gente postou lá no YouTube falando assim, Michel, teu time ficou ótimo, só não concordei com o Doriva. E aí o São Paulo ganhou de 3. É uma pena que eu fui com o Fernando Bob da Ponte Preta, que se não me engano fez -4. Mas enfim, a gente não pode criticar as apostas antes da rodada, hein, galera? Bom, eu vou indicar aqui alguns outros goleiros. Se o Lucas indicou o Alisson pelo lado do Inter de Porto Alegre, eu indicaria o Marcelo Lomba pelo lado da Ponte Preta. É o goleiro que tem mais defesas difíceis, ele mita em casa, mita fora de casa. Ponte Preta não costuma tomar goleadas, então mesmo que ele não saia com SG, fica a possibilidade aqui de defesas difíceis. Danilo Fernandes, também pela quantidade de defesas difíceis que ele faz, né? Ele tomou 3 gols do São Paulo no último jogo e mesmo assim saiu com 0 ponto. E o Cássio do Corinthians visando aí uma segurança. Quem pretende de repente sair só com SG, garantir os 5 pontinhos, tal, que nem ele fez na rodada passada, é uma boa. Tem muita gente que está em reta final de disputa de ligas privadas, ligas pagas, ligas com amigos, e aí tem que arriscar um pouquinho mais. Vamos agora partir para os laterais. Eu vou começar falando dos laterais. Na minha opinião, o Corinthians é o grande favorito da rodada e talvez possa ser escalado aí um lateral, um zagueiro, um meio-campista e ou o Cássio no gol ou o Wagner Love no ataque, fica aí no máximo com 4, 5 jogadores do Corinthians, certo? Não recomendo mais do que isso, gente. A gente já viu muitas surpresas, apesar do Corinthians ser o grande favorito da rodada. Nas laterais, pelo lado do Corinthians, tem o Guilherme Arana, que tem uma média muito melhor do que o Edilson, que é o outro lateral do Corinthians. Um desses dois fica a minha sugestão. E para completar a lateral, eu vou falar 4 jogadores. Primeiro deles, Zé Roberto do Palmeiras. O segundo, William do Inter de Porto Alegre. O terceiro, o Wellington Silva do Fluminense. E o quarto é o Jorge do Flamengo. Você concorda comigo? Tem mais algum para acrescentar, Lucas? Não, na verdade seriam esses mesmo que você falou. E na minha escalação eu escolhi o Wellington Silva e o Jorge. São os dois cariocas. Certo, você até disse no começo do vídeo que considera aí o Fluminense e o Flamengo como 2 favoritos para a rodada. Apesar que nesse campeonato, nessa reta final, eu já acredito que o fato do Fluminense praticamente não estar brigando por mais nada e o Flamengo ter pouquíssimas chances de chegar lá em cima, pode fazer esses jogos aqui um pouco diferente. Mas concordo contigo, tá? Na minha opinião, para quem aí tá acreditando muito mesmo no Corinthians, poderia escolher ou o Wellington Silva ou o Jorge, e aí um lateral do Corinthians. Vamos agora para a zaga. Comecei falando dos laterais e você começa falando dos zagueiros. Antes eu vou te fazer uma pergunta. Rodrigo, zagueiro do Vasco, um dos poucos jogadores do Vasco que se salvam pro Cartola, mas agora vai jogar fora de casa contra o Palmeiras.
Você indicaria o Rodrigo? Eu indicaria no quesito dele sempre, ou ele deixa um golzinho, ou ele não faz muita falta, mas para indicar mesmo seriam a zaga do Corinthians, né? O Gil e o Felipe. E que vai no time mitos da Gazeta, é o Felipe e o Gil ou só um dos dois? Não, vou colocar só o Gil. Só o Gil. Tem gente que prefere o Felipe. Eu ultimamente também tô preferindo o Felipe. Eu indicaria o Rodrigo sim. Mesmo tendo perdido o jogo pro Fluminense, ele fez 4,50. Bom, aí tem algumas questões aqui interessantes. Se o Rodrigo vai jogar fora, mas pode imitar, outro jogador que vai atuar fora e também pode imitar é o Leonardo Silva. Eu não colocaria Leonardo Silva e Rodrigo. Esta dupla não. Mas ou o Rodrigo ou o Leonardo Silva é uma das indicações. Vou falar também dois zagueiros que atuam em casa e que têm excelentes médias no Cartola. O Wallace, muito querido pelos cartoleiros flamenguistas, tá? E o Hernando do Internacional. Aí também eu não colocaria os dois, mas pelo menos um dos dois. E para complementar, ou o Felipe ou o Gil. Então, na minha opinião, dá para fazer essa mescla, tá, gente? Para complementar com o Gil, quem que vai, Lucas? Eu vou completamente diferente, eu vou no Eraso. Eraso do Grêmio. Eraso do Grêmio. Mas você espera SG dele aqui ou somente uma boa atuação com roubada de bola? Eu acredito que o Sport não vai ganhar, que o Grêmio ele quer se garantir de vez no G4 e vai para cima do Sport. Eu acho que o Sport não ganha. Apesar de jogar em casa. É uma outra aposta. Bacana. Gil e Eraso, a dupla de zaga do Mitos da Gazeta. Vamos agora partir para o meio de campo. Na minha opinião, a gente não tem grandes unanimidades para essa rodada, a não ser um do Corinthians. Vocês já conhecem muito bem o estilo de jogo do Jadson, do Elias e do Renato Augusto. Todo mundo sabe que o Jadson dá bastante assistência, também marca gols de pênalti. A gente sabe que o Elias não dá tantas assistências assim, não marca tantos gols assim, porém faz belas pontuações. E o Renato Augusto é aquele jogador que quando a gente menos espera, vai lá e chuta a bola na trave, finaliza e também marca alguns gols. Um desses três tem que estar no time. No Mitos da Gazeta, você vai com um desses três? Qual é? Eu vou com o Renato Augusto. Renato Augusto. Bom, aí a gente vem para a parte de volantes. E aquelas pessoas que buscam aquela pontuação mais segura. Tem o Otávio, que não vem pontuando mais tão bem assim como no começo. Porém, eu acho que o Atlético Paranaense é favorito contra o Avaí. Ele pode render alguns pontinhos. E o Rodrigo Dourado, do Inter. Esse sim vem subindo de produção. Desses dois volantes aqui que eu falei, algum deles vai estar no time Mitos da Gazeta ou não? Seria muita aposta? Eu vou colocar no Otávio pelo histórico dele, né? Vou botar ele de novo no meu time. Certo, nem imaginei que o Otávio fosse estar no time Mitos da Gazeta, não. Agora, outras boas opções aqui para o meio de campo, hein, gente? Alan Patrick, reintegrado ao Flamengo. Para mim é uma ótima opção no meio de campo. Assim como o Lucas Lima. Pelo fato dele não ter pontuado bem nas últimas 3, 4 rodadas, eu acho que nessa ele pode ir muito bem sim. E para complementar as dicas do meio de campo, eu indicaria um meio-campista do Fluminense. Ou o Edson, ou o Cícero, tá? Ou até mesmo o Vinícius, que não está aparecendo nessa página, mas um desses três aqui também pode complementar o meio-campo do seu time. Você, Lucas, vai com qual outro meio-campista? Então, eu fiquei bem na dúvida entre o Cícero e o Ganso. Só que aí o Ganso agora como capitão do time, o Rogério não vai jogar de novo, aí eu decidi apostar no Ganso. Mesmo jogando fora de casa? Mesmo jogando, porque o Cruzeiro contra o São Paulo, o Cruzeiro não tem jeito. O Cruzeiro entrega, pô. Na rodada passada teve muitos cartoleiros que foram de Arrascaeta. Eu não tinha falado nada do Arrascaeta.
Na minha opinião, a Arrascaeta é um jogador que começou com muita bola aqui pro Cartola. No começo, muita gente começava a escalar, depois foi diminuindo, agora quase ninguém escala. Pelo fato de você ter colocado o Ganso, tem gente que vai falar assim, ó, cruzeirense. Ah, é? Então agora, time Mitos da Gazeta vai de Ganso? Vou de Arrascaeta! Eu, que sou fãzaço do Ganso, todo mundo sabe disso. Para esta rodada aqui, vou ficar com um pezinho atrás, tá? Lucas, antes da gente partir pro ataque, me diz uma coisa. Diego Souza e Juliano do Grêmio são dois jogadores que já estão na sua lista negra faz muito tempo? Ou não? Você se deu bem com eles? Com o Diego Souza eu consegui até cartoleta, bastante cartoleta com ele no começo. O Juliano, eu dei sorte de que na rodada que eu coloquei ele, foi a rodada que ele fez os 2 gols lá num jogo do Grêmio. Então, assim, quem tá mais na lista negra pra mim é o Lucas Lima, que toda vez que eu coloco ele vai mal. Beleza, pra gente ver como varia aí de cartoleiro para cartoleiro, não é mesmo? Vamos agora então partir pro ataque. Qual vai ser o atacante que vai pedir música no Fantástico? Eu acho que vai ser o Wagner Love de novo. Wagner Love do Corinthians, já coloquei ele então no time Mitos da Gazeta. E quais os outros jogadores que você indica aí pra posição? Então, eu tô apostando no Walter, que eu acho que ele deve fazer golzinho também contra o Avaí. E fiquei muito na dúvida entre Sheik, Pato, Malcom, e eu optei pelo Malcom. Apesar de ficar muita gente do Corinthians ali, mas eu fechei esse ataque com Malcom, Walter e Wagner Love. Bom, outra coisa que assim eu também não faria colocar 2 atacantes do mesmo time, certo? Mas gostei do Love, gostei do Wagner Love. Bom, se no meio de campo a gente comentou entre Ganso e entre Arrascaeta, tem aqui também uma boa disputa, ó. O William do Cruzeiro, né? O William Bigode ou o Alexandre Pato do São Paulo. Até preferiria mais o William do que o Alexandre Pato nessa rodada. Não tô botando muita fé no São Paulo jogando fora de casa. Artilheiro do campeonato, Ricardo Oliveira, na minha opinião, nunca pode ser desprezado. Sempre é uma boa ter ele no time. Ou, né, se vocês falam assim, poxa, o Ricardo Oliveira na passada fez 10,30, tô um pouco supersticioso agora, não sei se devo ir com ele ou não. Aí tem o Gabigol, tá? Na minha opinião, o Ricardo Oliveira tem mais gols, tem uma ligeira preferência por ele. Correndo por fora também, vou apontar aqui 2 jogadores. O Lucas citou o Sheik do Flamengo, mas eu acho que quem pontua muito bacana aqui pro Cartola é o Kaique do Flamengo. Talvez seja aqui um tiro no escuro, custa só 6 cartoletas, vem negativado, mas já deu pontos aí para muita gente. E o Palmeiras vai jogar contra o Vasco. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, ver quais são os atacantes que serão confirmados no Palmeiras. Por enquanto só está o Gabriel Jesus, tem que ver depois quais são os outros que vão complementar esse time. E aí a gente pode optar também por um atacante do Palmeiras. Eu acharia muito legal para essa rodada ter um atacante do Palmeiras. Concorda comigo, Lucas? Concordo também. Pensei no Gabriel Jesus também. Para complementar, vamos agora para os técnicos. Técnico eu não quero apostar não, hein? Eu quero aquele que seja o maior favorito da rodada. Tô achando que você vai que nem 99% da galera. É o Tite? É. Que escolha difícil, né? Gente, na verdade, sempre que a gente aponta um time como o maior favorito da rodada, não significa que o técnico vai ser aquele que mais pontue, certo? De repente que o Corinthians ganha de 1-0, de 2-1, 3-1, mas vai um outro time taca 2-0, sai com SG, e aí até o outro técnico pontua mais do que o Tite. Mas antes dos jogos começarem, o Tite é o maior favorito da rodada. Lucas Rossato, cartoleiro do time uruguaio paulista. O time Mitos da Gazeta ficou com a seguinte formação: Alex Muralha no gol, aposta dele. Wellington Silva e Jorge nas laterais, bacana. Gil e Eraso na zaga. Meio campo Renato Augusto, Otávio e Ganso. No ataque Wagner Love, Walter, Malcom e o técnico Tite.
Esse time custou apenas 155 cartoletas. Pode confirmar esse time? Quer fazer alguma mudança ou pra você tá ok? Pode confirmar. Olha, se eu conheço os cartoleiros, tem muita gente aí que vai falar que discorda de um outro jogador. Quem quiser postar aqui no YouTube que não concorda, beleza, a gente respeita. Só que o Lucas Rossato é lá do canal do Beto. Dê um pulo lá no canal do Beto e fale: Lucas, gostei da sua escalação. Lucas, não gostei da sua escalação. Mas é isso, ele mesmo falou que está fazendo algumas apostas. Aliás, Lucas, vou aproveitar aqui que você tá comigo nesse vídeo. Faz o convite pro pessoal se inscrever lá no canal do Beto. Então, queria convidar a galera para curtir lá o canal do Beto. Agradecer aqui o Michel mais uma vez pelo espaço que ele sempre dá para mim, pro Beto, tanto nas esquetes. Essa, coincidentemente, é a mesma rodada que o Beto escalou no primeiro turno do campeonato. Então, vamos ver quem vai melhor, se é o chefe ou se é o estagiário. Então, se você puder curtir, a gente mostra os resultados do Cartola. O Beto tem a gente tem a liga nossa lá fechada agora, nesse momento, porque finalzinho de campeonato, valendo a camisa do seu time do coração. Tem paródia pro Zica da rodada, então quem quiser curtir, além de curtir aqui o Gazeta, dá uma entradinha no canal do Beto, se inscrever, deixar o joinha lá pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Pois é, e antes de terminar com você, nós estamos todos participando da Gazeta Champions League, que tá fazendo sucesso, os 11 cartoleiros aí da Juventus, que é o time representado pelo canal do Beto, ganhou as 2 primeiras partidas, eu sei que você incentiva lá, monta o time junto com ele. Que esperar aí dessa rodada aí da Juventus? Vai se classificar? Interessa que a gente faça as 3 vitórias, né? E consiga a melhor campanha, pelo menos, aí dessa primeira rodada, dessa primeira fase, né? Deixa o espaço aberto para você mandar um abraço aí para quem você quiser. Então, eu queria agradecer mais uma vez você por abrir espaço pra gente, por dar essa oportunidade. Você que é um grande canal aí, traz bastante público pra gente. A gente percebeu isso na primeira vez que o Beto apareceu aqui. No outro dia já tinha mais de 1000 visualizações. Então, agradecer mesmo, mandar um abraço pro meu querido Beto, para toda a galera que tá aí curtindo. E vamos arrebentar, eu quero fazer mais ponto que ele fez no primeiro turno, pelo menos, então, numa disputinha interna aí entre a gente. Bacana, eu sei que para gravar as sketches pra Gazeta, às vezes é muito complicado, por causa do trabalho, por causa da correria, da edição dos vídeos, mas daqui até o final do ano ainda vai ter muita sketch boa, você e o Beto aqui no canal da Gazeta? Sim, ele até bolou algumas coisas aqui por correria mesmo, acabou não dando tempo, a gente ainda tá postando o vídeo de hoje, mas pode esperar que vai ter muita coisa boa sim. Show de bola, boa sorte, muito obrigado e você que ainda não é inscrito no canal do Beto, não perca tempo, se inscreva no canal do Beto e curta esse finalzinho de Cartola aí com a galera. Valeu, Lucas, tchau! Falou, tchau, valeu. Fico por aqui também, até o próximo vídeo, galera. Fui!